A pandemia avança no Brasil e o coronavírus já fez mais de 211 mil vítimas no país. Ao todo, são mais de 8 milhões e 570 mil pessoas infectadas pelo vírus e a tendência, de acordo com os epidemiologistas, é que os números da pandemia tendam a se elevar e subir ainda mais daqui para frente. O Brasil está patinando na falta de insumos para a produção das vacinas. Com relação à Coronavac, para que o Butantan possa continuar a produção das doses, a matéria-prima da vacina precisa ser enviada pela Sinovac, da China, até o Brasil. Rodrigo Maia, Ernesto Araújo e Michel Temer estão envolvidos na negociação com a China para o envio desse material. Porém, a expectativa do diretor do Butantan, Dimas Covas, é que esses insumos cheguem em até 10 dias. A vacina de Oxford, por sua vez, em parceria com a Fiocruz, foi adiada até março devido aos atrasos nos insumos. Notem que este é mais um capítulo do processo de desindustrialização brasileiro, com a falta de um planejamento na área do sistema industrial da saúde. Esse é um problema antigo nosso, não é de agora, mas certamente a pandemia revela a necessidade de fazer uma política industrial, pelo menos focada no sistema da saúde. A elevação do preço das commodities impactou o IGPM no início de 2021. A segunda prévia do IGPM, em janeiro, avançou 2,37%, acelerando com relação a dezembro de 2020, quando o indicador apontou elevação de 1,18% no mês. A causa dessa elevação está nos preços dos produtos industriais no atacado. Estes sofreram aceleração, pressionados tanto pela forte alta do preço do minério de ferro, seguido pelo óleo diesel e a gasolina. Esses indicadores apontam uma aceleração da inflação, todavia, o Banco Central não prevê qualquer tendência inflacionária, ou seja, a chance de esses preços, dessas elevações, se difundirem pelo restante dos preços da economia de maneira persistente. A atividade econômica teve alta de 1,1% em novembro de 2020, quando comparada com outubro do mesmo ano. É o que mostra o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas, que foi divulgado no dia 21 no Rio de Janeiro. A indicação é de uma desaceleração da atividade econômica desde a retomada após o período mais crítico da pandemia. Nesse sentido, a economia persiste ainda com uma recessão, apesar de as previsões para 2021 serem muito positivas, em torno de 3% de crescimento. Nesse sentido, o Banco Central decidiu manter a taxa de juros em 2% ao ano na reunião que foi fechada nesta quarta-feira. Apesar da manutenção da taxa, o Banco Central deixou de citar a expressão forward guidance, que no jargão econômico significa uma sinalização prospectiva, uma sinalização para o futuro. Essa é uma indicação do Banco Central para o mercado, deixando claro qual é o horizonte em que ele prevê não elevar as taxas de juros. Ao remover essa expressão da minuta da reunião, a sinalização que o mercado recebeu foi de que as taxas de juros tendem a subir ainda em 2021. O mercado prevê que a taxa Selic estará em 3% ao final do ano, mas já há agentes de mercado que falam que possivelmente ela pode chegar a 3,5% caso os indicadores de inflação não arrefeçam até meados do ano. Ao remover a sinalização futura de manter as taxas de juros baixas, o Banco Central sinaliza ao mercado a possibilidade de elevação do juro. Por trás dessa decisão se encontra a indefinição quanto ao plano fiscal de saída e a possível falta de credibilidade do teto fiscal na visão do Banco Central. Vejam, aqui não se trata de a gente achar que o teto de gastos é crível, viável ou não. O ponto aqui é que o Banco Central, ao remover essa sinalização futura, mostra que não há previsibilidade sobre a possibilidade de a gente sair desse atoleiro fiscal resultante da elevação dos gastos públicos para conter os efeitos da pandemia. Além disso, a falta de um plano de vacinação toca no segundo ponto que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, vem salientando, que é a ideia de focar as atenções numa vacina.
A combinação desses dois elementos gera uma pressão enorme sobre as taxas de juros, porque o mercado tende a olhar essa indicação do Banco Central como uma sinalização de que os juros vão subir lá na frente. Ou seja, a chance de não ter uma medida crível de solução fiscal por parte do governo, que está se apegando ao teto de gastos, que toda a torcida do Corinthians já acha que não vai funcionar, com exceção do Paulo Guedes e a equipe econômica. O Banco Central está sinalizando, sem saída fiscal, sem um plano de vacinação, a economia não vai voltar a crescer. O resultado disso vai ser uma elevação do risco, uma elevação da incerteza, e vai afetar tanto a capacidade de conceder crédito na economia, quanto o entusiasmo dos investidores. Não ajuda também o fato de o Banco Central americano indicar uma redução na injeção de liquidez de dólares na economia, sinalizando, portanto, que esse ciclo, essa fase do ciclo financeiro de injeção de liquidez pode estar com os seus dias contados ou, pelo menos, uma desaceleração. Conforme os países da Ásia vão retirando os estímulos, a tendência é que as taxas de juros por lá subam. O resultado disso é que o dinheiro que está aí zanzando pelo mercado internacional dificilmente vai correr para o Brasil. Tende a correr lá para a Ásia, como indicou em artigo no Valor essa semana o professor da Federal do ABC, Fábio Terra, junto com Gabriel Galípolo, o presidente do Banco Fator. Se o dinheiro correr para a Ásia, dificilmente ele vai vir para cá. Isso pode gerar pressão no câmbio. E como a gente tem visto, pressão no câmbio é pressão sobre a inflação. E aí você tem uma terceira justificativa para o Banco Central voltar a elevar as taxas de juros, exatamente no momento em que a recessão não está totalmente superada. Por isso, é importante que a gente continue prestando atenção nesses pontos, porque eles vão voltar na discussão na medida em que o governo tentar emplacar as reformas que ele tanto vem defendendo, a reforma da PEC emergencial, que permite o governo acionar gatilhos de redução de salários de servidores em momentos de penúria fiscal, e a reforma tributária, que o governo vai tentar emplacar, que basicamente faz a união de PIS e COFINS e recria a nova CPMF, que é a proposta de reforma tributária do Paulo Guedes. Nesse sentido, a eleição da Câmara é muito importante, porque ela opõe, além de vários outros aspectos políticos e morais, ela envolve também dois tipos de reforma tributária. A vitória de Arthur Lira dá a Guedes a chance de aprovar a sua reforma, uma reforma mais limitada e que gera todos os problemas que a gente já falou aqui com essa recriação da CPMF. Se Baleia Rossi for vitorioso, então ele, que foi um dos proponentes da reforma tributária inspirada ali pela contribuição do Bernard Api já há muitos anos, uma reforma mais ampla e que contempla muito mais do consenso que já se formou dentre os economistas sobre um bom avanço em termos tributários, de simplificação e também de maior racionalização da arrecadação de impostos sobre a economia. E finalmente o FMI volta a estimular os governos mundo afora a continuar aumentando seus gastos para conter os efeitos socioeconômicos da pandemia. Segundo a diretora-gerente Kristalina Georgieva, uma abordagem sincronizada internacionalmente é muito melhor para o crescimento do que uma atuação descoordenada. A ideia é que os governos ofereçam todo o suporte necessário para a retomada da atividade econômica e principalmente a um plano de vacinação em cada país. Segundo a diretora-gerente, em 2020 o FMI forneceu apoio a 83 países, o que não é pouco. Isso contrasta diretamente com a visão brasileira de que a gente já gastou o suficiente com a pandemia e que nós não estamos mais num estado de calamidade. Até Armínio Fraga, recentemente, chegou a dizer que um país arrumado não retiraria os auxílios emergenciais de maneira tão abrupta, sugerindo que a gente continuasse concedendo essas transferências às famílias mais vulneráveis para garantir uma retomada mais suave da economia. Muito bem, pessoal, esse é o comentário da semana. Agradeço demais pela sua atenção e nos vemos na semana que vem. Um bom final de semana.